Olá, todos bem? Espero que sim. Eu sou o professor Edson Montenegro e na disciplina de Educação Física de hoje nós vamos falar nossa segunda parte da saúde física. No tópico 2.2, vamos falar agora sobre o doping nos esportes, ok? Até o topo. Por que muitas pessoas procuram usar substâncias químicas ilegais para chegar até o topo? Porque desde o início eles precisam entender que vão receber uma carga de treino muito alta e serão muito cobrados o tempo todo. Alguns não conseguem entender que aonde vai o limite do seu corpo e fazem uso dessas substâncias para chegar até o topo, almejando aí ser o melhor ou estar entre os melhores, ok? Para se tornar um atleta, ele deve entender desde o começo, quando ele pensa em se tornar um atleta, que passará por uma carga exaustiva de treinamentos, ok? Esses treinamentos eles podem durar horas, dias, semanas, meses, anos, dependendo do seu objetivo. Preparos como 2, 3, 5 anos antes de uma prova. Para ele chegar ao topo e conseguir um ótimo resultado, ele vai se submeter a essas cargas exaustivas, tá bom? Sempre, nunca ele vai conseguir por conseguir, certo? Sem pensar em contratar um profissional da área. E, por incrível que pareça, o professor de educação física, assim como médicos, eles têm áreas específicas. Tem professores que são especializados em ciclismo, corridas, basquete, futebol, enfim. Muitos são especializados em uma área específica. E essa carga, ela será planejado sempre por um professor, um treinador e uma pessoa formada na área de educação física. Isso é muito importante lembrar também. Então, essa carga exaustiva torna esse possível atleta uma pessoa assim bem suscetível a usar alguma substância, dependendo do seu resultado, até chegar próximo dessa prova, ok? Algumas etapas que passam por esse treinamento, por esse planejamento que o professor coloca para o atleta, vem carregado de cargas, né? Fica uma coisa meio redundante assim, mas muito treinamento acaba causando lesões ou deixando fraca algumas articulações em alguns atletas, tá? Nós temos aqui 2 atletas do nosso país, bastante conhecido, que muitos conseguiram acompanhar as lesões dele. O Anderson Silva, que foi quando quebrou a perna, lá lutando no UFC, a perna dele foi quebrada, colocaram uma prótese de titânio, enfim. E mesmo assim, ele não tem essa confiança, já é uma questão mais psicológica, não tem mais aquela confiança de dar o mesmo chute com a mesma força. Então, ele precisa passar por um processo psicológico de treinamento para que ele consiga retornar às competições da forma que ele estava. Aí, às vezes, a pessoa não consegue, ela não entende e acaba fazendo uso de substâncias ilícitas. Como o Anderson Silva também, ele não é a primeira vez, ele já é a segunda vez que ele é pego no doping dentro do UFC. Outro caso de lesão é o Ronaldinho Fenômeno, né? Lembra quando ele dava aquelas pedaladas e acabou lesionando o joelho dele? Pois é, algumas lesões não permitem mais que os atletas voltem a jogar, a praticar aquela modalidade como antes. Então, como o Ronaldinho ele já tinha
chegado ao auge dele, ele já estava muito bem estabelecido no esporte, não que o Anderson Silva não esteja, mas ele já estava tranquilo, né? Então, infelizmente, aquela carreira dele ali começou a cair por conta dessa lesão que aconteceu no joelho dele, e não foi uma, né? Foram 2 vezes que ele teve problema no joelho, tá? Então, o que acontece? Alguns atletas, não são todos, tá? Não são todos. Alguns atletas fazem uso de substâncias ilícitas para melhorar o seu rendimento. Em algum momento ele vai fazer uso da substância. Lembre-se, não são todos, tá? Quais são esses momentos? Pode ser para alcançar, levantar mais a sua autoestima, melhorando o seu condicionamento físico, a sua explosão muscular, ou até mesmo depois de uma lesão, como aconteceu com o Ronaldinho, como aconteceu ali com o Anderson Silva. Quando eles lesionam, alguns atletas também fazem uso dessas substâncias para ter um alto desempenho, para melhorar o seu desempenho nas competições, tá ok? Essas substâncias são flagradas em exames de urina, normalmente são exames de urina que são detectados essas substâncias, ok? Não é uma substância única, muitos se falam sobre a cocaína, não. Existem outras substâncias que as pessoas injetam no organismo ou fazem ingestão de comprimidos, tá bom? Sequelas psicológicas, sentimentos de derrota, frustração e fracasso. É o que sobra para essas pessoas depois de fazer uso dessas substâncias e depois que elas são flagradas, tá bom? Todas as vezes que um atleta ele é pego em um exame antidoping, o rendimento dele já começa a cair, patrocinadores começam a afastar dessas pessoas, então eles acabam entrando em um colapso, começa a ter o sentimento de derrota sem mesmo ter perdido uma prova, vamos dizer assim. E frustração no fracasso, ou seja, ele não chegou perto do topo e já fracassou no meio do caminho. E eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos bastante conhecidos, tá? O Dom Diego Maradona. Quem não lembra do Maradona, né? Sempre naquela competição, quem é melhor? Pelé ou Maradona? É o Pelé, né? O Maradona, ele foi pego na Copa de 94, e essa é uma imagem aqui que ficou muito marcada, que ele sai abraçado com a enfermeira, né? Que logo que terminou o segundo jogo, se eu não me engano, contra a Nigéria, eles tinham ganhado de 2-0, se eu não me engano, da Nigéria. Ele foi pego na efedrina, foi encontrado a efedrina na urina dele. É uma substância proibida para o futebol. Outra coisa bastante importante para saber, tem algumas substâncias que são proibidas em algumas modalidades e outras não. Então, para efedrina, deu positivo para o Maradona no futebol, que nessa modalidade, essa substância, ela é proibida, ok? E aqui, o Lance Armstrong. Esse cara aqui, ele foi fenomenal, muitos diziam que ele era até um super-homem, porque ele venceu 7 vezes consecutivas a volta da França. 7 vezes consecutivas. Sempre vencendo. Sempre vencendo. E ele foi assim, muitos dizem que foi até um cara muito evolutivo, assim, vamos dizer, no seu doping, tá? Porque o que acontecia? Ele retirava sangue do corpo, dopava o sangue fora do corpo, depois injetava o sangue novamente no corpo dele. Isso é algumas especulações que falam sobre o Lance Armstrong, tá ok? Ele venceu por 7 vezes e somente anos 2012, se eu não me engano, ele assumiu em uma entrevista para a Oprah, uma conhecida apresentadora nos Estados Unidos, que ele fez o uso dessa substância para vencer as 7 provas da França. É muita coisa. E o que aconteceu com ele? O Maradona, por exemplo, ele foi
suspenso por 15 jogos na FIFA. Ele foi suspenso por 15 meses, perdão, 15 meses na FIFA. Essa é uma punição até maleável, né? Agora o Lance Armstrong, ele foi banido do esporte do ciclismo. Ele foi banido, ele não pode mais competir no ciclismo. Isso não impede dele pedalar, mas competições oficiais ele não pode mais participar. Isso é só um pouquinho do que vocês podem ver no doping, tá ok, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.